Povão, hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, Dança Macabra, do nosso adorado mestre Stephen King, logo depois da abertura. Vem comigo! Gente, hoje eu vou falar sobre a mais nova parceria do canal, o livro Dança Macabra, do Stephen King. E eu já posso começar dizendo que olhem só que capa, hein, gente? É uma capa muito bonita. Eu não sei porquê, gente, mas toda vez que eu olho para essa capa, eu me lembro do Freddy Krueger, daqueles pesadelos que aconteciam então na escola, essas carteiras aqui, essa sala escura e tudo mais. E eu tenho que começar a dizer antes de tudo que esse aqui é um livro de não ficção do Stephen King. Ou seja, aqui você não vai encontrar uma coletânea de contos, aqui você não vai encontrar uma novela, aqui você não vai encontrar um romance do Stephen King. Aqui é um ensaio, digamos assim, que o Stephen King fez sobre o horror nas diversas mídias. Ou seja, aqui o King vai retratar sobre o horror na rádio, nos teatros, no cinema e na TV. E na literatura, é claro. Então a gente vai acompanhar a visão do mestre, que é considerado o mestre do horror, sobre esse gênero em todos os meios da mídia. E isso é muito interessante. Então já começamos com o seguinte. King, ele é muito bom em escrever não ficção. Quando você começa a ler o livro, parece que você está batendo um papo com ele, parece que ele está te dando uma palestra e você vai absorvendo aquilo e também vai conversando com ele. Ou então, como ele mesmo gosta de dizer aqui, parece que ele está conduzindo você em uma dança. Por isso que o próprio nome do livro é Dança Macabra. E aqui então o King vai começar introduzindo como o horror foi entrando na vida dele aos pouquinhos. Aí então a gente vai ter um pouco aqui de autobiografia, porque o King em alguns momentos vai parar a explanação dele sobre o terror e vai contar um pouco da vida dele. Ele vai falar um pouco sobre a infância dele, vai falar um pouco sobre como foi lidar então com o abandono do pai dele pela família e como o horror entrou na família dele através disso. Então ele vai dizer pra gente, por exemplo, vocês sabiam que o pai do Stephen King era fã de histórias de terror? E ele tinha no baú, no sótão da casa deles, um baú cheio de livros de terror. E o maior autor pro pai do Stephen King era o H.P. Lovecraft. Quem não sabe quem é H.P. Lovecraft, eu já fiz duas resenhas dele aqui no canal. Eu vou deixar essas duas resenhas aqui embaixo, é só vocês clicarem. Eu fiz resenha do livro A Casa das Bruxas e fiz resenha do livro Um Sussurro nas Trevas. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês conferirem. Vamos lá, pessoal, porque Lovecraft é excelente também. Então o King vai falar então como ele começou a conhecer o horror na literatura, e o interessante é que ele fala que ele foi lendo esses livros de terror clássicos, digamos assim, Drácula, Frankenstein, o Médico e o Monstro, A Volta do Parafuso, o Chamado de Cthulhu, contos do Edgar Allan Poe, e ele foi lendo eles por puro interesse, ou seja, na época dele, esses livros já eram considerados clássicos e tudo mais, mas ele não leu por imposição da escola, não leu por imposição da educação. Ele leu por puro interesse. E quando ele chegou na escola, ele já tinha lido todos esses grandes clássicos da literatura do horror e ele se sentiu, digamos que, orgulhoso de si mesmo por ter lido clássicos sem precisar ser obrigado pelos professores. Então ele vai falar também sobre como o horror começou a ter uma modificação no cinema, que antes o horror do cinema era aquele horror explícito. Por exemplo, nos anos 30, anos 40, os grandes filmes de terror eram filmes de monstro. A Universal então tinha um grande hall de monstros, né? Que tinha aqueles filmes do Drácula, que era interpretado pelo Bela Lugosi, tinha os filmes do Frankenstein, tinha os filmes do monstro da Lagoa Negra, os filmes do lobisomem e todo aquele hall de monstros famosos. E eles faziam aqueles filmes de tipo que cruzavam os filmes com outros, tipo Drácula enfrenta Frankenstein, Castelo do Frankenstein, o Lobisomem versus a Múmia, esse tipo de coisa. Então o King vai mostrar pra gente aqui que o horror começou a seguir as tendências da história, ou seja, quando começou a Segunda Guerra e esse tipo de coisa, o horror foi seguindo a leva de medo que a Segunda Guerra trazia. Então a gente tem os monstros gigantes que foram alterados por mutação, sofreram mutação por efeitos das bombas da época, o horror que a bomba nuclear podia trazer para o ser humano, deformando ele, transformando ele em uma mosca gigante assassina, ou então o ataque de seres alienígenas que vinham de outro lugar distante do planeta, que é uma clara referência aos comunistas, né? A União Soviética e tudo mais. E isso faz com que o horror seja modificado ao longo das décadas. Então o King vai então
dá um passeio com a gente pelo cinema do terror, vai mostrando pra gente os filmes que ele gosta muito dessas épocas, os filmes que ele considera os melhores dentro de terror. Ele vai falar sobre a literatura clássica, né? Vai falar um paralelo sobre os livros de terror. É bem interessante aqui que ele fala que a gente tem então os três grandes pilares da literatura de horror em quesito monstros. A gente tem o vampiro, a gente tem o monstro e a gente tem o fantasma. O vampiro, ele nos brindou então com Drácula. Ele diz que Drácula é a figura que moldou o vampiro atualmente. O monstro, ele diz que o monstro ficou a cargo de dois grandes monstros da literatura, Frankenstein e o médico e o monstro, que ele diz que é a primeira personificação do lobisomem na literatura. E o fantasma então ficou a cargo de A Volta do Parafuso, do Henry James, que é uma grande obra de Casas Assombradas, que eu também fiz resenha aqui no canal. Vou deixar a resenha de todos os livros que eu citar aqui embaixo. Então vai ter resenha de Frankenstein, a resenha do Drácula, a resenha da Volta do Parafuso. Todos os livros que eu citar aqui, eu vou deixar a resenha aqui embaixo para vocês conferirem. Então ele vai fazer esse paralelo, que os monstros que surgiram na literatura surgiram através desses livros que marcaram o gênero. E é muito interessante. Ele vai falar então sobre o terror na rádio. Gente, é muito legal o modo como ele explica como as histórias eram contadas na rádio. E claro, aquele caso famosíssimo da contagem de umas passagens do livro A Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, que foi contado na rádio, e na época que ele foi lido, o pessoal pensou que realmente estavam sendo invadidos por extraterrestres e tudo mais. E é muito legal, gente. Esse livro é maravilhoso. Quem gosta de obras de terror, quem é fã da literatura do terror, quem é fã dos filmes de terror, tem que conferir isso daqui. O livro não é nem um pouco cansativo, como eu disse para vocês. A linguagem do King aqui é bem casual, é bem direta, parece mesmo uma conversa, parece mesmo uma palestra interessante que você está assistindo. Embora o livro seja grossinho, vocês podem ver que ele é grossinho e tudo mais, é um livro deliciosíssimo de ler. Você lê isso aqui em uma sentada. Eu tinha lido esse livro há muitos anos atrás, se não me engano, alguns 5 ou 6 anos atrás, eu não lembro direito, pessoal. A primeira vez que eu tive contato com esse livro. E agora, depois de tantos anos, eu peguei para ler de novo, e essa segunda leitura que eu fiz desse livro, pasmem, eu engoli o livro em apenas 3 dias. Um livro desse tamanho aqui. Então, pessoal, é uma dica excelente para quem gosta do terror em qualquer mídia que for. Ele dá várias dicas interessantes de obras que você pode conferir. Tanto obras literárias, quanto filmes, quanto peças de teatro. E é muito legal as dicas que ele dá, porque ele tem um grande hall de conhecimento dentro do gênero terror. O único porém do livro aqui é que ele só vai até os anos 80, infelizmente. Então o King explanou sobre o terror apenas os 30 anos, dos anos 50 até os anos 80. E tenho certeza que todos os fãs do King que já leram essa obra aqui torcem muito para que o King escreva um Dança Macabra parte 2, que então englobe dos anos 80 até a atualidade, analisando livros e filmes de terror. E a nota, com certeza mais do que merecida, são 5 corujinhas, com toda certeza, pessoal, porque esse livro é incrível, é uma obra muito boa, é uma grande, digamos que enciclopédia, e uma meio que autobiografia do King também, porque embora o foco da história seja ele retratar o horror em todas as mídias, ele vira e mexe coloca algumas passagens da vida dele que fizeram com que ele se interessasse pelo horror. Então, gente, por favor, comprem esse livro, confiram esse livro, porque é uma obra incrível, fenomenal, sensacional. Então, povão, espero que vocês tenham gostado da resenha hoje. Dá o seu joinha aí, deixa o dedão pra cima pra mim aí. Se inscrevam no canal e não se esqueçam de curtir a página do canal lá no Facebook, que é por lá que a gente bate um papo legal, é por lá que vocês ficam sabendo em primeira mão tudo que vai sair aqui no canal. Então, até o próximo vídeo, essa sexta-feira agora, que tem vídeo novo aqui no canal. Então, tchau, tchau, gente!